Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Quarta-feira da primeira semana do Advento. Quanto mais partilha, mais milagres. Nem mágico, nem bruxo, nem feiticeiro, nem milagreiro. Jesus apenas faz a multidão ver que enquanto alguém concentrar o pouco que seja em suas mãos, a vida não melhora e a fome vai ficar dentro do coração. A reflexão que temos para fazer hoje, para esta hora da partilha, nos vem do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 15, versículos de 29 a 37. Novamente vamos encontrar Jesus caminhando à beira do mar da Galileia. Desta vez ele subiu a montanha e sentou-se. A multidão trouxe a ele coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes e os colocaram a seus pés. Ele curou a todos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes que estava com compaixão da multidão, porque já faziam 3 dias que estavam lá com ele e não havia nada para comer. Ele não queria mandá-los embora com fome, para que não desmaiassem pelo caminho. Os discípulos não sabiam onde buscar no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão e questionaram o mestre. Mas eles tinham 5 pães e 2 peixes, e Jesus então mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Deu graças a Deus, partiu-os e os repartiu, dando aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Estavam diante de uma multidão que estava lá porque tinham visto os sinais que Jesus tinha feito em favor dos doentes. Uma multidão de 5.000 pessoas com fome. Para alimentar essa gente toda, não tinham dinheiro que desse. Apenas 5 pães e 2 peixes que somados darão o montante de 7 alimentos. Aparece-nos aqui um grande sinal. Quando nós falamos de 7, nós estamos falando da plenitude, perfeição. O gesto era perfeito. Podemos até parafrasear o texto dizendo que diante de Jesus, naquela relva, tinham 5.000 pessoas. E hoje temos no mundo 5 bilhões de pessoas. Dessas 5 bilhões de pessoas, 1/3 passa fome. Gente que morre de fome. Nas décadas de 60 a 80, morria no Brasil uma criança de fome a cada 20 minutos. E há dados assustadores na África de uma criança morrer de fome a cada minuto. Isso tudo acontecendo no mundo criado com a máxima perfeição de Deus, onde tudo é bom. O que Jesus quis mostrar com esse sinal? Que Deus era mágico? Que disse abracadabra e começou a multiplicar pão e peixe? Não é isso. Simplesmente se descobriu o milagre da partilha e que todo mundo podia ter também um pouquinho para colocar juntos e poder alimentar-se uns aos outros. Temos aqui um bom exemplo, vamos ver. Quando uma família se reúne em casa e cada um traz o que vai comer, chega a sobrar muita comida. Tem comida para todos. Todos podem se alimentar. Vem todo mundo e cada um traz um pouco. E na hora de ir embora ainda tem o que levar para casa. E são sinais tão bonitos de partilha. Todo mundo tem. É o que Jesus quer dizer neste contexto. Eu poderia acabar até a homilia agora e dizer: o que Jesus quer neste texto é dizer que todo mundo tem um pouco para dar. E não precisa ninguém morrer de fome. Não é necessário que alguém no mundo morra de fome. Não é porque uns têm muito e outros têm pouco. É porque todo mundo tem um pouquinho. Quem tem muito deveria fazer com que quem não tem nada tenha um pouco.
e que aquele que vai passar a ter um pouco possa colocar também um pouco em comum. Tem tanta numerologia neste texto que a gente precisa fazer até umas contas. Ele fala que sobra 12 cestos. 12 na Bíblia é muito significativo. Quando ele fala 12 cestos, ele quer falar que, além de todo mundo comer, ainda vai sobrar para muita gente. Vamos ver o que encontramos na Bíblia com o número 12. São 12 estrelas na coroa de Nossa Senhora, simbolizando 12 tribos. 12 é igual à plenitude das pessoas que existem no mundo. Quando se fala 12, fala-se de gente. São 12 tribos, quer dizer que tem para todos comerem. Todo mundo vai poder comer e ainda vai sobrar. No final de tudo, o povo quis transformar Jesus em rei. Porque ele era mágico? Porque ele fez uma grande mágica e começou a brotar pão? Não. Porque o melhor rei, o melhor governante, o melhor prefeito, o melhor presidente da república, o melhor pai de família é aquele que sabe conduzir todos à partilha. Esse é o melhor. Se o povo estava passando fome e Jesus conseguiu fazer com que ninguém passasse fome, ele é o melhor rei. A palavra fome na Bíblia aparece quase 1000 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra rezar na Bíblia? Menos de 100. Olha só o que é que Jesus pede. Mais ação iluminada pela oração. Eu vou até repetir o texto na íntegra, como fala aqui. Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte para rezar. Agiu e foi rezar. No segundo livro dos Reis, o profeta Eliseu tinha 20 pães para 100 pessoas. De acordo com o tamanho desse pão, talvez desse, se fosse um pão gigante. Não se diz o tamanho do pão, mas diz que partilhou o pão. Pão de cevada e pão de trigo. Pão de cevada com trigo. Sabe por quê? Porque o pão de cevada na Bíblia é o pão do pobre. E pão de trigo novo é o pão do rico. Eliseu tinha os dois na mão, o pão do pobre e o pão do rico. Os dois misturados deram para 100 pessoas comerem. Olha que graça, olha que coisa bonita. Não tem ricos, não tem pobres. Pão do pobre, pão do rico, todo mundo unido, consegue fazer crescer o pão da partilha e todos vão comer. Somos misturados. E misturados, ricos e pobres, nós conseguimos fazer todos comerem. É lindo esse texto de Eliseu. Não se percam em pequenas coisas, não se prendam a nada. Nada é nosso, não temos nada. Para que acumular? Tudo é de Deus, a vida é dele. E o dia que ele disser assim, vem. No dia que ele nos chamar, é bom que a gente esteja livre para ir. Não estejamos apegados a nada. E assim a gente vai chegar junto dele e ser acolhido como um menino, entregando a ele a nossa vida. Larga a tua vida e vem em meu seguimento, disse Jesus. Ele quer assim e que seja assim entre nós. Chegamos então ao final dessa bela reflexão de Jesus sobre a partilha. Nós queremos aprender essa partilha. Vamos começar aqui nessa bênção da nossa casa, da nossa despensa, dos nossos alimentos, de tudo que temos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe, Senhor, a nossa casa, a nossa cozinha, a nossa despensa, tudo que temos, a nossa comida. E com essa bênção a gente aprenda a tirar um pouquinho do que a gente tem para partilhar com quem tem menos ainda e que todos possam comer. Abençoe, pois, esses alimentos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com um grande abraço deste que vos fala, o Padre Cícero Machado.